Sejam bem-vindos ao podcast Desenvolve Direito, o seu podcast em que o direito não é apenas teoria, é prática, é discussão, é construção de cenários. Tudo isso sem juridiquês, mas sem perder a profundidade das discussões. Dr. Judson, a quem temos a honra de receber hoje no nosso episódio do Desenvolve Direito? Hoje nós temos o prazer de receber uma Monte Castelense, natural da cidade de Santa Cruz de Monte Castelo, no estado do Paraná. Doutora Ademir Carruesco. Ela carrega o nome dado pela sua mãe Geralda, em homenagem a uma professora que era vista pelas ruas carregando livros. A doutora Ademir, ela foi servidora pública do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em Dourados, e posteriormente no Estado de Mato Grosso, quando passou no concurso e tomou posse como magistrada do Tribunal Regional da 23ª Região. Em 2021, ascendeu ao cargo de desembargadora do Tribunal Regional da 23ª Região. A primeira juíza negra a ascender ao cargo de desembargadora do TRT 23. Em 2023, tomou posse como presidente do Tribunal Regional da 23ª Região. No mesmo período, como presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho. Seja bem-vindo, doutora Ademir. Olha, a alegria é toda minha de estar aqui no Desenvolve Direito, um espaço bacana que realmente comunica com a sociedade de uma forma simples, de uma forma engajadora, que a população pode entender. Então, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês hoje. Desembargadora, na nossa abertura a gente já falou que a gente tenta levar para a sociedade um debate jurídico, mas sem falar muito de juridiquês, para que a gente consiga comunicar com advogados, com empresários, produtores rurais, trabalhadores, de uma maneira geral. Mas para a gente começar o nosso debate, a gente falar sobre o tema 1291 do Supremo, em que se discute o trabalho em plataformas digitais, né? Os famosos aplicativos de entrega, de transporte de passageiros. O Supremo está se debruçando sobre este tema e isso pode impactar fortemente a nossa sociedade, né? Mas a gente vê que muita gente acaba vendo essa discussão pela via mais estreita, se seria ou não um vínculo de emprego apenas. Mas será que esse debate ele não pode transcender, ele não é um pouco além disso? E a gente está falando em um verdadeiro desafio civilizatório atual? Olha, o Supremo tem um grande desafio pela frente com esse tema 1291, e o desafio dele é, ao mesmo tempo, não inviabilizar um modelo de trabalho que gera renda para milhões de brasileiros e também não permitir que haja uma precarização nessa forma de trabalho. Hoje, indicativos mostram que são mais de 2 milhões de pessoas trabalhando com aplicativos, entre Uber, né, e essas outras plataformas de entrega. Desse percentual, mais de 50% está na chamada uberização. E um dado interessante que mais de 80%, quase 90% aí, são homens que trabalham nessa atividade, né? Então o Supremo tem um desafio muito grande e a resposta não vai poder ser uma resposta que é ou tudo vínculo de emprego ou tudo autônomo, né? O Supremo vai ter que achar uma forma de dar essa resposta que não é fácil, né? Não é fácil. O certo, penso eu aqui, que seria o próprio Congresso legislar, o Congresso disciplinar essa nova forma de trabalho, porque nós estamos com a CLT lá da década de 40 e, obviamente, quando a CLT saiu, nós não tínhamos como antever ou prever um futuro desse, um trabalho desta forma. Então, eu penso que o direito ele tem que acompanhar a evolução da sociedade, o direito ele é feito para uma determinada época, para uma determinada sociedade e para um determinado lugar. Então, o desafio do Supremo é maior ainda do que se pensa, porque a gente tem que pensar na sociedade brasileira, que não é a mesma sociedade americana, não é a mesma sociedade inglesa, não é a da Espanha.
Nós já vimos alguns modelos fora do país, mas nós não podemos simplesmente copiar o que está sendo feito lá fora para dentro do Brasil, porque nós temos que levar em consideração a realidade brasileira, né? Então, o desafio é muito grande com esse tema. E quando a gente fala, eu falo 2 milhões de pessoas trabalhando diretamente. Quantas pessoas estariam envolvidas, né, nesse trabalho por plataformas? Porque a pessoa que trabalha ali tem o pai, o filho que depende, a esposa. Então, são assim, milhões de brasileiros. E essa decisão vai impactar, vai mudar, desde a questão da proteção social de quem trabalha e também vai alterar no mundo, né, nesse mundo todo, a questão até do preço da passagem da sua corrida. Então, vai interferir na vida de todos os brasileiros, para ter noção de do tamanho dessa repercussão. Perfeito, desembargadora. Aproveitando que a gente está fazendo um debate até mais amplo, né, do que apenas pensar em relação de emprego, fazendo uma divagação um pouco maior, falando um pouco mais filosoficamente, falar de Rousseau aqui, aquela metáfora das grinaldas de flores sobre cadeias de ferro, né? A gente poderia pensar que a tecnologia ela poderia estar criando uma forma de subordinação que à primeira vista a gente não consegue enxergar? Rousseau, ele ganhou um concurso na Academia de Dijon, em 1750, e justamente a ideia proposta é dizer se o avanço da tecnologia, das artes, das ciências, mudou para melhor o comportamento humano, né, os costumes, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E ele veio com uma resposta absolutamente provocadora. Ele diz que o avanço das ciências, longe de promover, né, esse crescimento, ele apagava o sentimento, a sensação de liberdade, fazendo com que as pessoas passassem a amar a própria servidão. E isso, nos dias atuais, nunca foi mais atual do que no nosso tempo agora, porque a gente vê que teve uma enquete, como que se diz? Uma investigação, uma pesquisa com os próprios trabalhadores, né, de Uber e de aplicativos. E o indicativo era de que quase 80% não queriam que fosse formalizado esse vínculo, e se achando, muito deles, que são empresários, que têm liberdade e tudo mais, né? E não só eles, né? As pessoas, do modo em geral, quem está no comando, achando, não, agora nós temos, né, um trabalho com outra forma, uma liberdade. Talvez sejam essas grinaldas de ferro que estejam ocultando a servidão, né, do algoritmo, se projetando nessa forma de trabalho. Então, é super interessante a metáfora por conta disso, porque hoje muitos, né, achando que tem toda a liberdade e, no final das contas, você não tem liberdade para nada. A sua liberdade é absolutamente vigiada, absolutamente controlada, você não decide preço, você não decide coisa nenhuma e você pode ser desligado a qualquer momento. Então, o Supremo tem que pensar sobre todas essas particularidades dessa forma de trabalho, né? Ótimo. E quando a gente pensa, nós que somos da Justiça do Trabalho, lidamos diariamente com o direito do trabalho, historicamente o direito do trabalho ele foi construído ali na Revolução Industrial, né? naquelas lutas de classe, de empregados, empregadores, até que em determinado momento os trabalhadores verificaram que eles precisavam ter uma atuação coletiva, né? Porque individualmente eles não conseguiam ganhar força, então eles se juntaram, formaram os primeiros sindicatos ali e conseguiram conquistar alguns direitos, e a partir disso o direito do trabalho vem sendo construído, né? Ao longo de séculos aí, de avanços, né? A gente pode assim dizer. Mas o Supremo ele agora está debruçado sobre essa questão. Será que o Supremo não corre um certo risco de analisar uma relação que é nova, que ainda não estava prevista no ordenamento jurídico, ainda com um olhar voltado para a época da Revolução Industrial? Ou seja, nós temos uma visão do que é relação de emprego, relação de trabalho subordinado, mas nós temos algo muito diferente. Será que o Supremo tem esse desafio pela frente? Porque quando o direito, quando a sociedade evolui, o direito tem que caminhar passo e passo, né? Já se dizia, né, que quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. Pois bem, então o Supremo não pode olhar a relação de trabalho, essa nova relação, com os olhos que a gente tinha lá atrás. O que era um empregado? A gente só considerava como empregado aquele que tinha um chefe,
que controlava o horário que ele chega, o horário que ele sai, que diz para ele o que é que ele tem que fazer, que desenha toda a forma de trabalho, que ele não tem liberdade para escolher o dia que vai trabalhar, que ele não tem nenhuma dessas liberdades. Então, a gente enquadrava ali no artigo 3º da CLT. Trabalho por conta alheia. Eu só ofereço a força do meu trabalho e o resto é controlado tudo pelo empregador. Eu só coloco a minha força de trabalho à disposição. Hoje nós estamos com uma forma completamente diferente. O chefe não é mais aquele chefe clássico, né, que controlava que hora que você chega, que hora que você sai, que dá as ordens, né, que marca o ponto, que, né, faz a promoção ele mesmo, que escolhe quem vai trabalhar e que dispensa e fala no olho da pessoa por que ele está sendo dispensado, né, aplica as advertências. Hoje não. O chefe é o código. O chefe é o algoritmo. Ele controla o seu horário, ele vê que hora que você chega, que hora que você sai, ele te desliga sem dar qualquer explicação, ele decide se vai aceitar você ou se não vai aceitar, que se você não aceita as corridas, por exemplo, né, ele te deixa num gancho sem dizer nada, você nem sabe por que você ficou no gancho sem poder pegar outras, né, corridas. Preço você não pode definir nada, e até a fórmula de cálculo não é muito certa. Se você pega, por exemplo, um Uber e você vê que você está pagando R$90, por exemplo, uma corrida maior, e você pergunta quanto é que a pessoa do Uber está recebendo, aí ele está recebendo, por exemplo, R$30 daquela corrida. E eu calculo como que é feito isso, quem cuida de tudo isso, quem faz tudo isso, é o algoritmo. Então, você nem entende exatamente qual é a dinâmica de tudo isso. Então, você tem que olhar essa nova relação com os olhos de agora, né? Com o futuro de agora. Pode ser que daqui a um tempo muda mais ainda, né? Mas eu entendo que você tem que julgar, olhar o caso dentro de uma nova realidade. Hoje o controle não é daquele chefe, né, antigo, clássico. Hoje o controle é do algoritmo. E o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos precarizar, vamos dizer que não tem chefe nenhum, vamos dizer que todo mundo é autônomo, que todo mundo está por conta própria. E, aliás, eu costumo dizer o seguinte... eu penso que a forma como que a sociedade, que o Brasil define a figura do empresário, diz muito sobre o grau de civilização da nossa nação. Se eu entender e definir como empresário quem pega a sua bicicleta ou a sua moto velha para fazer entrega na chuva, da forma que a gente vê por aí, se eu definir essa situação como empresário, está dizendo muito sobre o grau de civilização do Brasil. Será que uma pessoa que faz isso num país como a Suíça, ele é considerado empresário? Eu considero, obviamente que não dá para comparar Brasil e Suíça, que a diferença é enorme em todos os sentidos. Mas eu penso que classificar como empresário uma pessoa que não tem a menor liberdade, uma pessoa que sai com uma bicicleta velha para fazer entrega, ganhando uma remuneração que às vezes pode ser até menor que o salário mínimo, sem qualquer garantia, sem qualquer direito previdenciário, e você dizer que é empresário... né? E se você definir isso como empresário, nós estamos dizendo muito sobre a nossa sociedade brasileira. Uhum. Desembargadora, recentemente a doutora publicou um vídeo, circulou, pelo menos nós vimos na internet, um vídeo falando sobre a encíclica magnífica Humanitas do Papa Leão XIV. É um documento que está focado ali na salvaguarda da pessoa humana frente à inteligência artificial. Fazendo um paralelo com a encíclica Rerum Novarum do Leão XIII. Estamos vivendo uma transformação igual aconteceu na Revolução Industrial do século XIX? A Rerum Novarum surgiu justamente naquele momento, né, de um abuso, né, do capital sobre o trabalho, na condição de trabalho dos operários, que trabalhavam mais de 16 horas, que exploravam muito o trabalho das mulheres, que era mais fácil, era mais barato, de crianças e tudo mais. E a igreja se sentiu na obrigação de, neste momento, intervir, e veio essa Rerum Novarum, essa encíclica importantíssima. E muitas das vezes a gente fala de uma encíclica, pensa que é um documento, apenas um documento religioso, mas é muito mais que isso. E outra coisa, comparando a quantidade de fiéis na época, é um documento, o documento máximo, que lá tem outros tipos de atos normativos, mas a encíclica é o máximo dentro da igreja. Então, essa publicação, ela é para todos os fiéis e para toda a população mundial. Então, ela tem um efeito moral muito grande. E aí vem essa nova encíclica agora, que é a
a Magnífica, em latim é Humanitas, que se pronuncia, né? Magnífica Humanitas. Então, essa nova faz justamente esse corte, essa interseção, essa questão cirúrgica, porque se lá falava sobre a Hero Novaro, sobre a questão da Revolução Industrial, hoje nós não estamos falando mais das chaminés daquele século, nós estamos falando da revolução da inteligência artificial, a revolução tecnológica, e ela é tão prejudicial quanto aquela situação de trabalho antigamente, e é preciso desse olhar. E aí vem essa nova encíclica e diz exatamente, né, que o que tem que prevalecer sempre é a dignidade da pessoa humana. O valor do trabalho está na pessoa que executa o trabalho e não no código. Então, ela vem falar exatamente dessa questão, dessa revolução tecnológica desse momento. E esse corte é importante. Não é um documento que vincula juridicamente, sabemos disso, mas que tem um poder moral muito grande. A Hero Novaro mudou a forma que as legislações foram produzidas no mundo inteiro. E essa nova encíclica também tem esse poder de modificar. Aliás, agora já saiu a nova proposta de convenção internacional da OIT, foi recém-aprovada agora no mês de junho, depende ainda de ser editada, de ser elaborada, mas é sobre o trabalho nas plataformas. Depois tem todo um processo de internalização, né, de internalização no direito brasileiro. Mas, independente disso, isso já sinaliza, né, uma convergência da encíclica com a OIT, e aí sim, nós estamos falando de normativo que vincula, né, aí já vem a questão do controle de convencionalidade e tudo mais, a questão do direito internacional, mas no momento que ela internalizar aqui, mesmo sem internalizar, já tem um efeito, né, provocativo grande, e internalizando ela já passa a ser uma norma obrigatória para ser cumprida no território nacional. E aí essa norma diz o quê? Diz o seguinte, não importa qual é a forma de trabalho, você tem que ter uma garantia mínima, você tem que ter um mínimo civilizatório. Então eu acredito que a decisão do Supremo deve se nortear tanto por essa encíclica, tá, Magnífica Humanitas, quanto por essa nova diretriz da OIT. Interessante que conversávamos na antessala a respeito exatamente sobre esse tema. Essa nova convenção que foi recentemente aprovada pela OIT, em paralelo com a encíclica do Papa Leão XIV, ou seja, duas instituições completamente diferentes, mas tratando sobre o mesmo tema, a mesma preocupação, a dignidade humana diante da tecnologia. Mudando um pouco de assunto, e nesse contexto de falar em mínimo civilizatório, estamos discutindo apenas legislação trabalhista, direito do trabalho, ou estamos falando sobre limite ético do capitalismo? Nunca é só direito do trabalho. Quando a gente fala em direito do trabalho, nós estamos falando de sociologia, antropologia, nós estamos falando em economia, nós estamos falando de ética, nós estamos falando de moralidade, nós estamos falando de tudo, de tudo. Até porque tudo isso que eu disse existe em função do homem. O homem tem que ser o centro. A dignidade da pessoa humana tem que estar no centro. Se tudo isso não servir ao homem, não tem serventia nenhuma. Então, por isso que quando a gente fala em direito do trabalho, nós estamos falando de tudo. Nós estamos falando de economia, nós estamos falando de sociologia, nós estamos falando de tudo isso que você acaba de mencionar. Então, nessa decisão do Supremo, e é interessante dizer também o seguinte, tanto no Código de Ética do juiz, no Código de Ética da Magistratura Ibero-Americano, que moralmente nos vincula, quanto do Código de Ética da Magistratura Brasileiro, que também nos vincula, uma das questões é que o juiz, das propostas, das diretrizes éticas, é que o magistrado, nas suas decisões, ele tem que olhar para as consequências sociais, as consequências econômicas, as consequências da decisão. E isso também está no Código na Lei de Introdução ao Código Civil. Então, a hora de produzir essa decisão no Supremo, tem que olhar todos os impactos dessa decisão, todos os efeitos dessa decisão. Qual é o efeito disso até em termos do caixa da Previdência, quando você vai decidir sobre isso. A vida das pessoas, a questão social como um todo, o mundo do trabalho como um todo. Então, cada decisão tem que estar atento às consequências. Nós não podemos ser inconsequentes com as nossas decisões.
E eu não estou falando só do Supremo, estou falando de cada magistrado, viu? Cada magistrado, quando vai dar a sua decisão, ele vai analisar tudo, vai seguir o que diz o sistema jurídico vigente e vai estar atento às consequências da decisão que ele está tomando. Está contribuindo para melhorar a sociedade? Está contribuindo, no caso do direito do trabalho, para melhorar as condições de trabalho? Ele está equilibrando capital e trabalho, porque justiça pressupõe equilíbrio sempre? Ou o que é que você está fazendo com a sua decisão? Então eu penso que, e nesse ponto, é um grande desafio mesmo do Supremo. Como é que você equilibra tudo isso? Como é que você analisa tudo isso? E é a obrigação do Supremo analisar tudo isso, todas as consequências que advirão da decisão que vai ser tomada nesse tema 1291. Desembargadora, nesse contexto, né, um dos principais argumentos, talvez o principal, para se defender, né, para quem defende a inexistência de vínculo, é justamente a liberdade. O trabalhador, ele tem a liberdade de escolher quando trabalha, quantas horas trabalha, aceitar ou rejeitar corridas. Então, o argumento é esse. Ele tem liberdade de cuidar do seu próprio negócio e se autodirecionar. Mas na visão da senhora, essa alegação, essa liberdade, ela é real ou ela é apenas ilusória? Será que a gente não está correndo um risco aqui de confundir liberdade econômica com transferência de risco para o trabalhador? Olha, sua pergunta é interessantíssima, né? Inclusive, é importante dizer que lá no Congresso Nacional, e eu falei no momento que eu penso que o ideal seria o Congresso, com toda a legitimidade que ele tem de representar o povo brasileiro, discutir uma lei. Lá no Congresso já tem, agora é um projeto de lei, não sei se é de lei complementar, um projeto de lei que está lá no Congresso e que ele congrega todas as outras propostas que já aportaram lá no Congresso. No momento está indo para uma determinada comissão, que não me lembro qual que é a comissão, para apreciação dessa matéria. Mas o interessante é que todas as propostas que foram unificadas lá, nenhuma delas reconhece vínculo de emprego. A pessoa que trabalha com Uber, ela tem uma maior liberdade do que aquele trabalhador tradicional da CLT? Tem. A gente precisa falar as coisas como elas são. Tem. Eu já peguei muito motorista de Uber e às vezes a gente acaba conversando, batendo papo, né? É interessante a gente ver como é que as coisas funcionam. A gente não deixa de bater papo, vou conversando. Já peguei motorista de Uber, por exemplo, que é servidor de tribunal, e fala assim, não, eu só trabalho aqui finais de semana, nos dias livres. Peguei motorista de Uber que falou assim, não, eu só pego corrida indo para o trabalho, porque daí já fica pago o meu combustível. Então, tem, assim, muitas diversidades. E como é que você vai fazer isso caber numa mesma decisão? Daí a dificuldade, a complexidade da causa. Mas o que não tem aqui no Brasil, que precisaria existir, talvez fosse definir uma lei para subordinação mais rigorosa, subordinação clássica, CLT, e uma relação de parasubordinação. Isso existe em outros países, né? Essa questão do trabalho em plataforma, em alguns países foi reconhecido não como um vínculo de emprego típico, mas reconhecendo que existe uma não subordinação total, mas uma parasubordinação. E aqui eu trago como exemplo no direito brasileiro, nós temos o contrato do representante comercial. O representante comercial, a empresa que determina qual é a zona que ele vai atuar, a região que ele vai atuar, determina para ele qual é o preço, ele não pode mudar o preço, determina para ele várias coisas ali que não depende dele. Existe uma parasubordinação ali, porque ele não é totalmente livre. Tem uma parasubordinação. Mas, ao mesmo tempo, a legislação protege esse trabalhador. O representante comercial, ele tem, por exemplo, direito a uma indenização depois de certo tempo de contrato, que equivale como se fosse o aviso prévio. Ele tem o direito da comissão dele, e a comissão dele combinada ali, se for estornado, ele tem direito de receber, mesmo que, para não ficar para ele o risco da atividade, mesmo que houver, se a venda não se concretizar por motivo alheio a ele, ele tem o direito de receber, e vários outros direitos estão ali previstos para o representante comercial. Então, por conta dessa diversidade que existe, que não chega a ser aquela subordinação típica, que tem uma certa liberdade, a gente tem que admitir que realmente tem uma certa liberdade. Tem gente que trabalha só com isso, é dedicação exclusiva, tem gente que não. Justamente por isso é que necessita uma norma, um normativo que reconheça essa, pelo menos, parasubordinação. E reconhecendo essa parasubordinação,
vem aí as diretrizes, né, dos organismos internacionais, da OIT, da encíclica, no sentido de que deveria ser garantido um mínimo civilizatório, porque não existe total autonomia, não é? É assim que eu penso, assim que eu vejo. Perfeito. Na visão da senhora, então, poderia haver uma terceira via aí entre aquela relação de trabalho clássica, como a gente tanto estudou na faculdade, trabalha no dia a dia, e, por outro lado, o outro extremo, que é a inexistência de vínculo. Então, poderia haver uma terceira via que garantisse uma cesta mínima de direitos e que fosse moldada ou amoldada à nossa realidade, a realidade tecnológica desse mundo tecnológico que a gente vive. Eu acredito que talvez essa fosse a saída. Embora o tema 1291, ele aportou no Supremo Tribunal Federal por meio de um recurso extraordinário, que foi movido esse recurso pela empresa Uber do Rio de Janeiro. Então, dentro da via estreita do recurso extraordinário, não é a via juridicamente apropriada para que o Supremo possa estabelecer normas dentro do vácuo legislativo. Não seria o ideal. Normalmente, o Supremo atua no vácuo do legislativo, quando não existe lei disciplinando, num mandado de injunção, né? Ou então, por exemplo, numa ação... Uma DI por omissão. Uma DI por omissão, né? Uma DI por omissão, ou ele também pode atuar na declaração de estado inconstitucional das coisas, mas esse geralmente vem por meio de uma DPF. Então, a via do recurso extraordinário é uma via estreita. Mas nesse recurso extraordinário, o Supremo vai proferir uma decisão, uma tese, que vai alcançar todo o país, todos os trabalhadores, todos os tribunais, todo mundo vai ter que seguir o que o Supremo está dizendo. Então, é possível que o Supremo normalize temporariamente essa situação desses trabalhadores? Eu acredito que sim. Normalmente tem a modulação de efeito das decisões, geralmente é muito mais temporal. Mas nesse caso específico, talvez, né, tem muita crítica, né, que diz o contrário, que não poderia, mas talvez fosse possível uma modulação substantiva. O que significa? Significa que o Supremo poderia dizer que, por exemplo, vamos imaginar que prevaleça a autonomia, que pode ser autônomo, mas mesmo na autonomia, que só é válido se garantido os direitos básicos mínimos, ou seja, não é possível a precarização total. E aí, dentro dessa tese, o próprio Supremo deveria dizer qual seria esse patamar mínimo. Se ele reconhece, é seletista, tem que anotar o vínculo de todo mundo, está resolvido. Duvido muito que seja nesse sentido, principalmente considerando o que tramita no Congresso Nacional e algumas indicações de decisões do Supremo que diz o seguinte: não existe só a via da CLT, né? É possível contratar de outra forma. Então, pode ser que a forma escolhida ou que definida seja autônomo, pode ser. E aí eu só falo, caso seja autônomo, o Supremo poderia temporariamente, né, estabelecer garantias mínimas. Perfeito. E o Supremo vem, de fato, né, mostrando nas suas decisões que é possível, né, a existência de outras relações para além daquilo que a gente conhece classicamente, né, da relação de trabalho. Justamente por isso, né, que eu estou falando. Trabalho prestado por pessoa física, de forma não eventual, subordinada, né, e tudo mais que a gente tem previsto na CLT. Mas avançando um pouquinho o tema, desembargadora, a senhora publicou recentemente um vídeo que teve bastante alcance falando sobre a existência de um racismo estrutural. E esse é um tema que é pouco debatido, né? A gente vê que não há tantos debates, e aqui eu vou até trazer uma situação que nós vivenciamos na prática, essa questão do racismo estrutural. Nós andamos bastante em Brasília, eu fui juiz auxiliar da presidência quando a desembargadora Adenir foi presidente do TRT aqui de Mato Grosso, e nós estávamos atrás da aprovação da criação de um cargo para desembargador, o 9º cargo de desembargador. Nosso tribunal tinha 8 desembargadores, a gente estava com um projeto de lei rodando no Congresso para a criação do 9º cargo. E precisávamos fazer visitas, né, na Câmara de Deputados, a deputados, líderes. E em uma dessas reuniões,
Estava eu com a desembargadora Adenir e o diretor-geral do tribunal sentado na sala de espera, aguardando para ser atendido por um parlamentar. E claro, assim, ele não conhecia nenhum de nós, deram um papel a ele com os 3 nomes, né? Presidente Adenir, juiz auxiliar Ediandro e o diretor-geral Marlon. E ele veio da sala dele, lendo o papel, e ele levantou a cabeça, viu 2 homens e uma mulher negra. Ele veio na minha direção. Presidente Adenir, como é que está? Uma situação extremamente assim, desconfortável, né, para nós todos ali. E talvez isso esconda esse racismo estrutural que a senhora bem colocou no seu vídeo. Nessa linha, quando a gente pensa sobre isso, quando a gente fala trabalho por plataformas, existe algum fenômeno que atinge de forma igual a todos? Ou a gente pode pensar que alguns grupos sociais, alguns recortes raciais, eles podem sofrer, podem vivenciar isso de uma maneira um pouco diversa? Eu penso que quando você olha para a sociedade brasileira, existe sempre esse recorte racial e a gente precisa de alguma forma ir trabalhando. Naquele vídeo, né, na verdade, até teve algumas confusões ali, porque eu, na verdade, só queria falar para os meus seguidores naquele vídeo o que é o racismo estrutural de que se fala. Era apenas um esclarecimento de como que ele se manifesta no dia a dia. Isso que o doutor Ediandro falou foi o que aconteceu em Brasília, pontualmente, mas é uma coisa que acontece todos os dias, né? Acontece diariamente. Então, é normal, né? Para as pessoas, elas consideram como normal não ver a pessoa negra numa posição de destaque. E por que isso? Porque realmente não existe. E por que não existe? Aí é que a gente vem falar sobre o racismo estrutural. Juíza negra concursada no nosso tribunal. Eu fui a primeira, e depois, que passou no concurso do nosso tribunal. E daí eu perguntaria, porque nós falamos negros, tá, os pardos e os pretos. Preta, eu continuo sendo a única no tribunal. Preta, eu continuo sendo a única. Então é uma situação que a gente precisa olhar com carinho. E sempre converso, o Ediandro me conhece muito bem, ele sabe como é que eu trato desse assunto. É sempre um jeito de falar, sabe, com muito carinho para a sociedade inteira, é um jeito de falar sem paixão e sem ódio, é um jeito de falar, olha, nós temos um problema que a gente precisa enxergar e vamos todo mundo junto ver como é que a gente constrói para melhorar isso daqui? O que a gente pode fazer? Então a ideia daquele vídeo, como a minha ideia, quando a gente faz essas ações afirmativas, nosso projeto já era lá no tribunal, que foi bacana pra caramba. Então, tudo isso é um jeito de sensibilizar as pessoas pelo conhecimento, um jeito de sensibilizar. Eu sempre digo, as pessoas mudam de fato, se transformam de fato, quando elas mudam a conduta delas, não por medo, porque a lei é muito rigorosa, porque é inafiançável, não porque está sendo filmado e vai ser mostrado. É aquela pessoa que muda por dentro, que ela faz a coisa certa, que ela pensa o certo, que ela contribui para as coisas melhorarem, porque ela sente que aquilo é o certo e que precisa fazer aquilo, independente de estar sendo filmado, de ter uma lei que vai punir. E é só assim que a gente muda. E para mudar, a gente precisa conversar, a gente precisa falar sobre isso. E eu nem trago todos os exemplos, o Ediandro conhece vários, né? Mas nem trago todos os exemplos que já passei e que até hoje passa na vida, que você vê essa situação se manifestar. É culpa do Zé ou do Mané? Não, nós não temos culpa, ninguém é culpado. É culpa dos brancos? Não, ninguém é culpado, não. Agora, todo mundo tem responsabilidade. Eu não gosto de falar em culpa, eu gosto de falar em responsabilidade. Responsabilidade. E essa responsabilidade é tão grande que a responsabilidade é de todo mundo, dos brancos, dos negros, dos pobres, dos ricos, de todo mundo. E se cada um pensar, eu sou responsável, eu também tenho responsabilidade no meu dia a dia, eu pensar, eu ser consciente em cada ato que eu faço, aí a gente pode transformar. Porque quando a gente se sente responsável, a gente sabe que a gente tem um poder transformador dentro da gente. Agora, se não é responsabilidade tua, o que você pode fazer? Nada. Então, a consciência no sentido de que você é responsável, o que você tem feito? Você é responsável no seu dia a dia, como é que você tem atuado?
O que você pode fazer? Qual é a parcela de contribuição que você pode dar para mudar, para transformar? E se cada um não assumir a sua parcela, daqui 100 anos nós vamos estar discutindo a mesma coisa. Né? Então foi muito mais nesse sentido o vídeo publicado. Vamos só pensar? Vamos só refletir? Tem alguma coisa errada? Ou você acha que não tem nada errado, está tudo certo? Ou é tão normal, você acostumou tanto que você nem percebe mais. Né? E eu gosto sempre de olhar as coisas de um outro jeito. Eu já li a CLT, quantas vezes que eu já li a CLT, não sei. E cada vez que eu leio a CLT, eu leio ela com novos olhos para a nova sociedade e acabo descobrindo coisas que eu não descobria lá atrás. E assim é com tudo. Cada dia você descobre coisas diferentes, uma conversa diferente, uma pessoa diferente. E quem pensa diferente da gente não é nosso inimigo. Muito pelo contrário, engrandece e enriquece o nosso debate. Então eu gosto de ouvir opiniões contrárias, gosto de conversar com as pessoas e principalmente quando eu vou falar de direito, você tem uma decisão muito complexa para tomar, uma decisão dificílima. Conversa com a dona Maria, que nunca nem estudou. Quem sabe a solução está ali. Porque o que acontece muito é você se desconectar da realidade, você se desconecta da realidade, você perde o sentido comum, aí você pensa, não é? Você não consegue enxergar o que o povo enxerga. Se você está fazendo as suas decisões, se você está ali para servir a dona Maria, é importante você saber o que a dona Maria pensa, para você se conectar com a realidade. E eu acho que tudo isso é uma questão de se conectar com a realidade. Não seja de negar tudo. Se conecte com a realidade, veja o que está acontecendo, se permita isso. E é absolutamente libertador quando a gente se permite a enxergar a realidade ao nosso redor. Desembargadora, a gente vive numa economia digital hoje. Esse racismo estrutural que a senhora tão bem dissecou aqui, na sua visão, ele explica ou ele ajuda a explicar por que nessa economia digital que a gente vive, algumas populações acabam ficando mais expostas a trabalhos ou a funções mais precarizadas? Né? Será que essas tecnologias não correm um risco, esses algoritmos aí, essas inteligências artificiais, será que elas não correm um risco de acabar reproduzindo nas suas programações ali preconceitos históricos que existem no seio da sociedade? Por isso mesmo que a tecnologia está para nos auxiliar, mas a gente não pode deixar ela no comando. E a gente pensa nisso quando você fala em qualquer atividade, né? Qualquer atividade. Veio para auxiliar, veio para ficar, e é excelente, não abro mão de jeito nenhum da tecnologia que tem a meu dispor. Mas se a gente deixar a máquina substituir o homem, ela pode reproduzir preconceitos, ela não tem moral, ela não tem ética própria da máquina, a máquina não tem nada disso, então precisa de um ser humano. Vamos imaginar, vamos falar para a máquina que selecione um candidato aqui para ser o gerente geral de determinado departamento. O que a máquina vai fazer? Ela vai olhar tudo que você selecionou antes, você vai ver o perfil das pessoas que foram contratadas, vai ver um monte de coisa que, de repente, ela simplesmente vai reproduzir um preconceito que está a tempo. Quantos CEO negro teve nessa empresa? Quantos gerentes negros teve? Nunca teve. Por que a inteligência artificial ela vai avaliar, inclusive, sobre esse viés, né? Então, você precisa ter esse cuidado. Não pode nunca delegar para a máquina, para que a máquina faça aquilo que tem que ser feito pelo homem e, principalmente, aquilo que envolve valores morais, valores éticos. Isso é o homem que tem que estar no comando. Então, existe, sim, um risco de as máquinas, a inteligência artificial reproduzir preconceitos, porque ela não vai mudar o que está, ela não muda, ela reproduz o que existe. E se a sociedade existe o preconceito, existe o racismo, preconceito de gênero, ela vai reproduzir o mesmo preconceito. Se a gente quer transformar, nós é que temos que comandar a máquina. Bem, a senhora tocou num ponto interessante. Se um algoritmo ele é alimentado, ele é produzido para uma sociedade desigual, há uma possibilidade, uma tendência de isso reproduzir desigualdade, uma desigualdade de forma invisível, correto? Exatamente isso, ela vai continuar reproduzindo o que existe. Ela não cria coisa nova. A gente fala em inteligência artificial, mas dificilmente ela cria alguma coisa nova. Ela pega tudo que existe e aí ela reproduz tudo que existe. Ela vai procurar, se você vai fazer uma pesquisa científica, tudo que existe de pesquisa no mundo. Você quer jurisprudência, você quer direito, ela vai pegar a jurisprudência de tudo que existe.
Ela não inventa, ela até inventa, mas isso é quando ela alucina, inventa coisa louca daí, né? Aí sai fora completamente, né? Mas a tendência é reproduzir o que existe. E se nós estamos querendo combater preconceito, então ela vai reproduzir esse preconceito. Então a gente tem que ter todo esse cuidado na hora de ver como que a tecnologia pode ajudar. Ela veio para ficar. E a tendência, eu não consigo nem imaginar, doutora Ediane, como é que vai ser daqui a 10 anos, né? Porque quando eu entrei na magistratura, não tinha nem celular naquela época lá. Aliás, no final do ano eu fiquei com um tijolão daquele lá que apitava quando estava acabando a bateria. Né? Comecei lá atrás, eu sou daquele tipo, lá na década de 80, com um certificado de datilografia. Eu tinha um diploma de datilografia que a minha mãe botou na parede com o maior orgulho. Foi a primeira da família que conseguiu fazer um curso de datilografia na vida. Aquilo lá, para minha família, quase toda analfabeto, era uma grande vitória. Né? E trabalhávamos com aquelas máquinas de escrever. Então, assim, olha, de quando eu entrei na magistratura, e para mim não faz tanto tempo, se falar para um jovem ele vai falar que faz, mas para mim não faz tanto tempo, até hoje, onde é que nós chegamos? Com internet, com o telefone, eu tenho o mundo inteiro na palma da minha mão, num celular, eu sei notícias do mundo inteirinho, eu sei o que está acontecendo em tudo que é lugar, eu posso pegar a legislação de qualquer país, do mundo, e não preciso nem saber o idioma, que ele me traduz tudo que eu precisar de tradução. E quando eu estudei para o concurso, não tinha internet, não tinha cursinho naquela época, não tinha nada disso. Era livro emprestado. Eu emprestava livro de alguns advogados, de alguns juízes para estudar para concurso, porque era no interior do Mato Grosso. Nem biblioteca pública tinha naquela época. Você imagina as dificuldades. Agora eu fico pensando, qual vai ser a evolução dos próximos 10, 15 anos? E aí, quando a gente fala do tema que a gente está debatendo hoje, nós temos que não só resolver o problema atual, mas nós temos que ter um olhar para o futuro. E o que vai ser o futuro do mundo do trabalho? Hoje a gente tem que debater isso. O que vai ser o futuro do mundo do trabalho? E a gente tem que se preparar para o futuro. Porque o futuro, ele tá acostumando a chegar muito mais cedo do que a gente imaginava. O futuro já é amanhã. E o que nós estamos fazendo hoje? Essa é uma questão a se pensar no mundo do trabalho. Claro. Desembargadora, já vamos nos encaminhando aqui para o reta do fim. Mas eu queria retomar uma citação do Ediandro lá do começo, a provocação que ele fez em relação a Rousseau, né, e das correntes de ferro disfarçadas de grinaldas de flores. Uhum. Né? Na sua opinião, se Rousseau estivesse vivo hoje e se deparasse com esse mundo atual que a gente vive, né, de algoritmo, de inteligência artificial, com essas plataformas digitais, na opinião da senhora, o que veria Rousseau? Será que ele, de fato, reconheceria que estamos diante de instrumentos legítimos de liberdade, de exercício de liberdade e de empreendedorismo? Ou será que ele reconheceria que se aplicaria, nesse caso, essa analogia das correntes de ferro sob disfarçadas de flores? Rousseau diria, eu não disse? Eu falei bem que eu avisei. E naquela época ele advertia que com o futuro da tecnologia, o futuro das ciências, poderíamos ter doutores em ciências e analfabetos em ética e em moral. Então era que, né, dentro desse discurso ele deixava essa mensagem, Rousseau. E realmente hoje nós vemos com esse trabalho nas plataformas digitais que tem as grinaldas de flores, né, que apagam a sensação de liberdade e faz com que as pessoas comecem a idolatrar até a própria servidão, até a própria escravidão. Né? O homem hoje acha que ele é livre, mas ele não tem tempo para a família, ele não tem tempo para o lazer, ele não tem tempo para nada, e ele acha que ele é livre. Né? Até que ponto? E eu estou dizendo isso não é só em questão de quem trabalha por conta da plataforma. Nós mesmos, que nível de liberdade nós temos hoje? A gente está pensando na nossa liberdade? Então, acho que o Rousseau ia dizer, bem que eu avisei, bem que eu avisei. E aí o Supremo é o seguinte, como é que ele faz para, sem ferir, sem arrebentar a flor, que é super frágil, né, mas desvendar o que está por trás dessa corrente de flores aí, né, e conseguir fazer prevalecer a substância sobre a forma. Desembargadora, assim, desde já eu vou começar a agradecer a doutora primeiro pela aula de direito, mas acima de tudo e sobretudo pela aula de como ser gente, como ser gente, como ser humano. Isso é formidável, isso é fantástico, e é para isso que a gente desenvolveu esse projeto, esse podcast, que é para levar para a sociedade não só aquilo que a gente aprende na academia, não
como diz no início, não juridiquês, mas para que o direito serve. Essa ferramenta, o direito, como que isso pode ser útil para transformar, mudar a vida das pessoas, para levar dignidade para as pessoas. Mas eu queria fazer uma pergunta direta, como mulher negra que foi presidente do Tribunal Regional da 23ª Região, no Mato Grosso. Qual conselho que a doutora daria para aquele jovem negro que está ingressando no mercado de trabalho? Olha, em algum momento da vida eu descobri exatamente qual o valor que eu tinha, né? E eu diria para essa pessoa que está começando agora, para se olhar no espelho e se enxergar, ele vê quanto que ele vale. Ele vale, ele pode. A força verdadeira está dentro de cada pessoa. Por exemplo, o jovem negro, eu diria para ele que nos próximos 50 anos, no mínimo, nós não vamos exterminar com os preconceitos. Não vamos. E a gente não pode mudar todo mundo ao nosso redor, mas nós temos um poder enorme de mudar a nós mesmos. Não deixa o mundo te definir. Você pode, você vai. Então, não importa. Se você tiver esse fortalecimento dentro de você, a autoestima, você vai fazer coisa que você nem acredita que você poderia fazer. Então, acredite sempre. Acredite, vá em frente. Lute sempre. Eu penso, como dizia, eu acho que foi Machado de Assis, que dizia que a vida sem luta é um mar morto no organismo universal. A vida, a existência sem luta, sem batalha, sem, perseverança, é estagnada. A gente tem que escolher lutar e lutar sempre. Levanta de manhã todos os dias e começa a tua luta. Até porque, na minha convivência, eu não encontrei ninguém que levantasse todo dia de manhã e lutasse para estudar, para fazer tudo, que não conseguisse o sucesso na vida. E sucesso não se traduz em sucesso econômico. Sucesso, quando eu falo uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que constrói uma vida moralmente bela. A pessoa que lá no final da jornada ela pode olhar para trás e dizer: eu fui um sucesso, eu construí uma vida moralmente bela, digna de ser aplaudida de pé. Então, a pessoa se lutar, se acreditar em si mesmo, se levantar de manhã e falar: eu vou, eu posso, vai ser uma pessoa de muito sucesso. Esse é o conselho que eu daria. Obrigado. Depois dessas falas tão inspiradoras, né, que a gente teve agora com a desembargadora Adenir, aproveitando essa linha, né, do que dizer para os jovens, o que as próximas gerações podem esperar no julgamento do tema 1291. O Supremo pode deixar algum legado para a sociedade? O que a sociedade pode esperar em relação a esse julgamento? Qual é o que pode estar por vir aí que o Supremo pode deixar como legado? Eu penso que o Supremo deveria, aproveitar essa oportunidade e dizer: a vida humana vale. A dignidade da pessoa humana em primeiro lugar. E aí, de olho no artigo 7º da Constituição Federal, que diz os direitos básicos de todos os trabalhadores, ele poderia, sim, nesse vácuo, estabelecer algumas normas, garantindo, por exemplo, uma jornada, que a pessoa não pode trabalhar o horário que ela quiser, do jeito que ela quiser. Isso não é liberdade, porque a gente fala da vida de quem está trabalhando e da vida da coletividade, de quem está no entorno. O trabalho com estresse, um trabalho além do horário, é um risco para toda a sociedade. Poderia limitar a jornada, poderia impor um descanso semanal, impor um descanso anual, ajeitando ali como é que poderia ser a remuneração desse descanso. E eu gostaria de falar aqui de uma das questões que é mais importante nisso tudo, que é a proteção previdenciária. A proteção previdenciária é, assim, algo que a gente precisa pensar. Essas pessoas, e diga-se, eu penso que isso é muito uma questão de inércia do próprio governo. Por quê? Todo mundo que exerce uma função remunerada, ele é automaticamente filiado da Previdência. O que acontece é a inadimplência. Então, o que pode ser feito? Em primeiro lugar, ninguém pode atuar explorando o trabalho dos outros sem
recolher a previdência. E ninguém pode trabalhar, ter uma atividade remunerada, sem contribuir para a previdência. Dona Maria, que trabalha, ganhando um salário mínimo, ela é obrigada a pagar. Por que alguém não pagaria? Então, todo mundo tem que contribuir para a previdência. As pessoas têm que estar protegidas para questão de auxílio acidente, auxílio doença, aposentadoria e todos os benefícios previdenciários. E se a gente for falar de consequências, né, do impacto econômico, todo esse pessoal que deixa de recolher, em algum momento eles vão ter que receber benefício. A Previdência tem um rombo enorme. Nós tivemos a oportunidade esses dias atrás, a gente estava conversando sobre economia, sobre um monte de tema, e uma conversa maravilhosa com o vice-presidente da República, Alckmin, e ele tem os dados todos na ponta da língua, tudo, e a gente vê como que os números da Previdência não fecham. E a gente não sabe quanto tempo sobrevive essa Previdência daqui a um tempo. Então, é preciso ver, inclusive por esse ângulo. Essas pessoas têm que contribuir para a Previdência. A questão também do seguro acidente. Então, resumindo, Ediandro, eu penso que o Supremo tem uma oportunidade aí, mesmo sendo na via estreita do recurso extraordinário, de fixar uma tese. Se ele reconhecer que é vínculo de emprego, está resolvido, porque a CLT já disciplina tudo. Se reconhecer que é autônomo, fixar um mínimo legal. E esse mínimo é de olho no que é compatível com essa forma de trabalho, com o que está disposto no artigo 7º da Constituição. E ninguém pode deixar a principal de recolher aí a Previdência. E outro fato, que obviamente que eu tenho que dizer, é que a competência, o Supremo, nesse julgado, ele vai dizer quem é o competente, qual é o ramo da justiça competente para julgar os dissídios decorrentes dessa forma de vínculo, né? Desse tipo de contrato. E quem é constitucionalmente vocacionado é a Justiça do Trabalho, que tem uma maior expertise, que tem um preparo para isso, que tem estrutura para isso, é a justiça mais célere que tem. No nosso tribunal aqui, o ano passado, não sei se o Ediandro vai saber, mas era em torno de 120 dias a média para julgar um processo. Então, a Justiça do Trabalho, além de ter a competência dela reconhecida pelo artigo 114 da Constituição Federal, ela tem todo o preparo, tem toda a expertise, foi desenhada para processar e julgar as questões relativas a relações de trabalho do modo geral, né? Então, eu penso que o Supremo poderia, nessa decisão dele, fazer história e realmente sacramentar os direitos mínimos, a competência da Justiça do Trabalho, seja seletista, seja autônomo. O que eu costumo dizer é o seguinte: existe sim vida fora da CLT, não precisa ser todo mundo CLT, mas não tem vida fora de um mínimo civilizatório constitucional, sem um mínimo, um patamar mínimo civilizatório. Aí não. Então não importa qual é o vínculo, vamos proteger a dignidade da pessoa humana, a dignidade do trabalhador. Eu acho que é isso que deve prevalecer. E esse patamar mínimo ele vem sendo construído há mais de 100 anos, né? A OIT, fundada em 1919, findando com a Primeira Guerra Mundial, já se dizia lá no Tratado de Versalhes, né, que a paz, para ser duradoura, ela deve se assentar nas premissas da justiça social, porque um único país que não cumpre com essa função social, ele põe em risco a segurança do mundo como um todo. Quando há uma super exploração de mão de obra, ainda mais atualmente no mundo hiperconectado, a possibilidade de se realizar o dumping social, ou seja, eu crio uma estrutura que desrespeita o patamar mínimo de direitos para quebrar concorrentes, para destruir com economias como um todo, para depois que estiver dominando o mercado, eu imponho o preço que eu quero. Essa prática é muito conhecida, né, por aqueles que atuam não só na Justiça do Trabalho, mas com o direito tributário, com a parte econômica do direito, né? Conhecem bem essa prática de dumping. E a senhora comentou, desembargadora, sobre um projeto que foi desenvolvido na sua gestão como presidente do tribunal, o projeto JAER. Explicar para os nossos telespectadores, JAER é uma sigla, Justiça Ativa pela Equidade Racial. Em 2023, o CNJ fez um pacto nacional pela equidade racial no Poder Judiciário. E aí a desembargadora estava assumindo a presidência e nós conversamos sobre o que seria construído, né, qual seria o legado que seria deixado
pela administração. A desembargadora, a gente já pôde notar aqui em 1 hora de conversa que tem muitas ideias, que consegue articular e pensar muito naquilo que vai ser deixado para o futuro. E as administrações vêm, passam, mas deixam as suas marcas, o seu legado, aquilo que fica para a posteridade. E aí nós discutimos pela possibilidade de ir além, porque o CNJ ele criou como se fosse uma carta de intenção. Olha, é importante debatermos e falarmos sobre equidade racial. E aí nós pensamos em ir um pouco além. Em que medida o TRT de Mato Grosso pode fazer algo em prol dessa equidade racial? Não só colocando isso como uma carta de intenções, mas ativamente, e até por isso que veio Justiça Ativa, né, pela equidade racial, e aí desenvolvemos ao longo de 2 anos da presidência da desembargadora este projeto, e que virou um programa agora dentro do tribunal, então ele vai permanecer ainda em crescimento internamente. E uma das entregas que eu queria que a senhora falasse, né, sobre essa atuação ativa, sobre essa forma de inclusão, que é uma parceria que foi feita com uma grande instituição de ensino brasileira, né, nacional, em que se reservou vagas para preparação de candidatos negros para a magistratura. Conta um pouquinho para a gente, desembargadora. Justamente por conta dessa minha experiência de ter sido única por tanto tempo no tribunal, e a gente vê essa questão que a gente acabou de falar, do racismo estrutural, e a gente, quando assume a presidência de um tribunal, e sendo uma mulher negra, eu acho que tem uma cobrança diferenciada. Muitos esperavam alguma coisa, né, dessa administração. E aí foi quando veio o Projeto Jair. O Projeto Jair fez várias entregas modificando o cenário nacional. Por exemplo, o CNJ ele tem um índice que é o IPER, né, que é o Índice de Promoção da Igualdade Racial. Mas esse índice é para qualificar os tribunais para receber prêmios CNJ. E aí nós pensamos, por que ficar só no prêmio? Porque o prêmio é uma coisa mais ou menos assim, olha, bonitinho, olha um prêmio, se atuou bem. E aí nós pensamos em transformar esse IPER, que era um índice só, numa meta. E aí, quando passa a ser a meta, passa a ser obrigatório para todos os tribunais promover a igualdade racial. Nós levamos isso no Coleprecor, onde eu era presidente, a ideia acabou sendo aceita, e hoje não só um índice para prêmio, mas é uma meta dentro do judiciário trabalhista. O índice de promoção, que na maioria estava ali 20%, 30%, quando virou meta, subiu para mais de 50% o índice, ou seja, todos fizeram ações para promover a equidade racial. Nós promovemos várias ações, né? Várias ações aqui, premiadas, inclusive. Jogo, né? Jogo de futebol, porque também acontece muito essas coisas em jogo de futebol. Vocês viram o Vini já falando algumas vezes, outros jogadores. Nós fizemos ações no jogo do Cuiabá. Aí Flamengo no Flamengo. dia Mas da justamente consciência. Foi no dia da consciência, foi uma festa bonita, mas foi o dia que o Cuiabá foi desclassificado. Teve esse problema aí, né? Mas, tá. E aí, por último, aí, já estava trabalhando e agora foi implementado no tribunal, uma ideia que nasceu ali atrás, né? De fazer um convênio, uma parceria com um Instituto Magistrar. Magistrar é um curso de preparação para a magistratura. Muitas pessoas não têm condição de participar dessa preparação. Aliás, na minha época, se eu tivesse tido a oportunidade de participar num curso desse de preparação, não tinha demorado tanto tempo para passar no concurso, né? E aí, o que a gente fez? Essa parceria, eu conversei com o dono do instituto, falei com ele, falei assim, olha, eu penso o seguinte, toda empresa, todo instituto tem que dar a sua parcela de contribuição, a sua ação social, o seu nome, para ações afirmativas. Vamos fazer uma parceria aqui, aí nós fizemos a parceria. E por que eu procurei? Porque eu vi o índice de aprovação deles nos concursos da magistratura. O índice de aprovação dos candidatos que tinham passado no último concurso, a maioria quase tinha feito o curso com a Magistrar. Eu falei, então é essa daqui. Tem outros cursos bons também, né, no Brasil, mas como eu tinha contato com esse instituto, aí pedi e eles aceitaram prontamente, e agora nós já divulgamos, já preencheram as vagas, 30 vagas para pessoas autodeclaradas negras, né, para fazer esse curso de preparação para a magistratura, e nós estamos torcendo por cada um desses candidatos. E já estendeu a ideia, o Tribunal da 18ª Região também firmou a parceria, também com mais 30 vagas, e espero que a ideia se propague, que outros tribunais também façam nessa parceria, porque eu acho que são ações transformadoras. Com certeza.
Desembargador, eu posso fazer mais uma pergunta? A senhora fala, no contexto da sua última fala, a senhora disse que muito se espera de uma mulher que acede a um cargo de presidente do tribunal. Muito se espera de uma mulher que está num cargo desse? Diferente de qualquer outra pessoa? Muito. E eu não tinha, nem eu tinha noção disso. Eu sempre cito o caso que eu fui lá em Bela Vista, Vila Bela, da Santíssima Trindade, e eu sempre trabalhei muito reservada. Como magistrada, eu morei em Rondonópolis mais de 20 anos, e às vezes eu ia numa loja e falava, a senhora é daqui? Não sabia nem que eu morava na cidade, porque eu sempre trabalhei muito reservada, né? E quando eu vim para o tribunal, mesma coisa. Mas aí me convidaram para participar de um evento lá, e eu fui lá. E quando estou lá no evento, fui fazer uma palestra lá, eu vi que muitas mães traziam as crianças para tirar fotografia, e uma das coisas que me chamou muita atenção era a mãe dizendo para a filha, olha filha, uma desembargadora negra. Elas não imaginavam que tivesse uma desembargadora negra. Então, para elas, aquilo era transformador. E as meninas que vinham tirar fotografia e tudo mais, falavam assim, não, mas se tem uma desembargadora negra, eu já posso sonhar que eu posso ser desembargadora negra, né? Sendo negra, eu posso ser desembargadora. Então, no final das contas, é que a sua posição por si só, você não precisa ser militante, até porque eu não, como magistrado, não é meu papel, não quero ser militante de nada, eu quero fazer, a minha atuação é institucional. Sempre que eu falo, é uma atuação institucional comprometida com os valores da instituição, né? Mas, de qualquer forma, só o fato de estar na posição que estou exerce uma certa liderança e um poder enorme de arrastar as pessoas. Eu penso que a fala inspira, mas o exemplo e a posição que ocupa arrasta. E é muito mais poderoso do que a gente imagina. Então, por isso que a gente faz esse tipo de ação que nós estamos falando e tudo mais, porque eu penso que cada um que você traz arrasta um monte de outras pessoas. Então, por isso que é importante. E aí a gente se dá conta de que se espera muito da gente, né? Você vai conversar com as pessoas e vê o que espera. Teve gente, por exemplo, nos comentários que a gente vê e tal, e que vinha para falar para mim, falou assim, olha, eu estava até pensando em desistir, eu já estava, mas depois que eu vi o exemplo da senhora, eu ganhei forças, eu já me matriculei, eu já estou voltando a estudar, eu já estou fazendo... Só uma pessoa que fala para mim, eu estou voltando a estudar depois de ver aonde que a senhora chegou, para mim já valeu tudo, né? E aí é o seguinte, aquilo que você perguntou, o que eu falei para os jovens, eu sempre fui, a autoconfiança é uma coisa forte, você acreditar em você mesmo. Eu lembro que quando eu estava fazendo concurso para magistratura, às vezes eu subia no elevador, olhava no espelho do elevador e eu dizia para mim mesma, eu já sou magistrada, só não sei que dia que eu vou tomar posse. Então, quando você acredita, a força que você tem, o poder que você tem é imparável. E é esse poder que eu gostaria que cada criança tivesse dentro de si, que ela é imparável, que ela pode chegar onde ela quiser, né? E talvez, olhando pela posição que eu ocupo, essa força, de alguma forma, bata num coraçãozinho, né, que possa estar me ouvindo. Então é nesse sentido. Com certeza. Vai atingir em cheio aí o coração de muitos que estão nos ouvindo. E parabéns por essa aula de humanidade que a senhora trouxe para a gente hoje aqui, além de todo o conhecimento jurídico que permeou essa conversa. Nós que somos os idealizadores desse projeto Desenvolve Direito, né, Evandro e Diandro, a gente fica muito satisfeito quando a gente tem uma conversa, um bate-papo deste nível e que a gente tem certeza que impactará a vida de muitas pessoas que param o seu tempo para ouvir essa aula que nós tivemos hoje. Muito obrigado, doutora. Desembargadora, muito obrigado pela presença, uma honra tê-la aqui conosco, conversando. Foi uma hora aqui que passou que a gente ficaria por muito mais tempo, né? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço essa oportunidade, é sempre bom conversar com a sociedade e ver que de alguma forma, né, o nosso bate-papo aqui possa contribuir, né, para o crescimento, para a qualidade das pessoas, para alegar o coração de alguém que precisava ouvir essa conversa, tanto em questões jurídicas como questão da vida, em desenvolvimento. Aliás, eu acho que aqui esse desenvolve direito aqui, ele é mais desenvolve
sabe, sociedade, desenvolve credibilidade, desenvolve um monte de coisa. Vocês colocaram direito para ficar na limitação ali, mas eu penso que esse programa de vocês, né, esse podcast, com esse propósito que vocês têm desenhado aqui, eu acho que vai ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional de muita gente. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora.